Fala galera, aqui é a professora Lazarete do Magistrar e hoje eu quero bater um papo extremamente sério, mas sem drama com vocês, que diz respeito ao exame da OAB. Ontem, no dia 26 de janeiro de 2026, nós tivemos a publicação do edital do exame 46, e eu quero, né, passar algumas dicas e explicar um pouco da preparação e de como que funciona, de fato, o exame da OAB, para que isso seja útil para o estudo de vocês e, né, contribua aí com a aprovação, na prova da ordem. Então vamos lá, pessoal. Começando pelo básico que muita gente ignora, né? O edital. Gente, a leitura do edital ela é essencial, tá? O edital ele é um manual da prova e muita gente, né, acaba deixando de lado assim a leitura do edital, mas na verdade ele é essencial que seja lido porque é onde vai constar as regras desse jogo, né? E assim, questões que envolvem o que a FGV cobra, o que a FGV não cobra em prova, isso é mais uma análise de perfil de banca e de estudos de conteúdos e temas que ela cobrou em exames anteriores. Mas, de forma bem breve, como que funciona esse exame, tá, gente? O exame da OAB, ele tem duas fases obrigatórias. A primeira fase, ela é uma fase objetiva, composta de 80 questões de múltipla escolha, e cada questão tem quatro assertivas. Para a aprovação, é necessário fazer 40 pontos, ou seja, 50% da prova, né? Já que cada questão vale um ponto, um total de 80 pontos. Essa prova, pelo edital do exame 46, ela está já designada para o dia 3 de maio de 2026, iniciando às 13 horas, até às 18, no horário de Brasília. E a segunda fase é a famosa prova prático-profissional, né? Que está marcada, então, lá para o dia 21 de junho de 2026. Então, tem um período curto, né? Entre preparação entre uma fase e outra, com duração de 5 horas. Só que nessa segunda fase, o jogo muda completamente aqui, porque aqui é uma peça prático-profissional e mais quatro questões discursivas. Tudo manuscrito, técnico e dentro da área que você escolhe no momento que você realiza a inscrição. Então, é muito importante que já no momento de fazer a inscrição, lembrando, né, que é possível fazer o exame da ordem no último ano do curso de Direito, então, nona fase, décima fase, e, né, após a colação de grau também. Agora, no momento que você se inscreve, você precisa selecionar a sua área de preferência, né? Que é a área que você irá desenvolver a segunda fase, ou seja, tributário, constitucional, direito do trabalho, direito civil, administrativo, penal. Você vai precisar escolher uma. Então, é muito importante que vocês já identifiquem qual é a área que vocês têm mais afinidade. Então, assim, eu posso gostar muito de direito do trabalho, mas eu não tenho prática nisso. Eu trabalho no escritório, faço estágio no escritório que eu só faço cível. Aí tem que avaliar, né, pessoal? O que que vocês se dão melhor, se é cível, se é trabalhista, se é penal, porque às vezes, né, essa é a estratégia que precisa ter. Não adianta a gente amar direito penal e não saber nem fazer uma peça, ou nunca ter visto uma peça, né? Claro que a gente tem todo um treino para isso. Mas busquem selecionar uma área que você já tem uma afinidade, seja porque gostam do estudo, não tenho prática nenhuma de nenhuma área, então vai para a área que mais gosta, né, por afinidade. Ou trabalho nessa área, mas gostaria de fazer outra, então precisa treinar para isso, tá? Então é importante porque depois de inscrito, né, não dá para trocar a área depois. Então, se inscreveu, escolheu civil, vai fazer a prova de civil até o fim, né, até a segunda fase. Então, onde que a FGV pega geral, tá? Começando aqui. Gente, a prova da OAB, primeira fase, tá? Estudo de lei seca e questões, tá? Jurisprudência também, mas jurisprudência, o estudo de jurisprudência na prova da ordem, não é aquele estudo de, meu Deus, sair enlouquecido lendo o informativo do STF, STJ, TST. Não, gente, a cobrança de jurisprudência na prova da ordem, ela é basicamente de súmulas, tá? Dos tribunais superiores, no caso do TST, né, além das súmulas, as OJs, alguns temas de repercussão geral também, tá? Mas, basicamente, né, o estudo lei seca e por questões, tá? É muito importante a resolução de questões,
Por quê, gente? Porque a FGV costuma repetir questões. Às vezes mudando termos, às vezes reformulando aquela questão, mas exigindo ali o mesmo conteúdo, né? Então, importantíssimo que vocês resolvam muitas questões e façam leitura de lei seca, tá? A FGV, dentro da prova, né, da primeira fase, a principal disciplina é ética profissional, tá? Por quê? Porque dentro de ética profissional, a FGV cobra lei seca pura, a aplicação da lei seca, que é o Estatuto da Advocacia e da OAB, o Código de Ética e Disciplina e o Regulamento Geral da OAB. Só que nós temos 10% da prova, né, dos 80 questões, e do número de questões para você ser aprovado, a gente já tem aqui basicamente 25% da prova. Então, não dá para negligenciar a ética, gente. Ética não é uma disciplina difícil. A leitura da lei seca e a resolução de questões é suficiente para gabaritar as 8 questões que a gente tem aí na prova, tá? Então, ética sozinha já é quase, né, assim, a garantia ali de aprovação. Se você gabaritar a ética e for bem nas demais disciplinas ali para fechar os 40 pontos, pronto, passou na primeira fase. Tá? Então, quem ignora a ética, pessoal, geralmente tá, reprova por uma, por 2 questões. Outro ponto importantíssimo, a gente, o edital ele consta, né, a cobrança de jurisprudência pacificada. Então, súmulas, OJs, temas de repercussão geral, temas vinculantes, é importante que vocês deem uma lida e estejam habituados com essa questão que envolve a jurisprudência, porque, né, mas sem aquela questão de sair lendo informativo dos tribunais, que também não é esse nível de cobrança de jurisprudência, tá? E aqui que vai a real que eu quero mandar para vocês, né? Ninguém passa estudando tudo com a mesma intensidade. Então, priorizem disciplinas com maior incidência, com maior número de questões, resolvam muitas questões da FGV, tá? Treinem leitura de enunciados, porque a FGV ela gosta muito de pegadinhas nas provas e ela geralmente faz questões pegando um caso concreto e exigindo a aplicação da lei. E a importância de fazer revisão ativa e não leitura somente passiva, né? Fazer revisão, se fazer uma pergunta e tentar responder aquela pergunta, ou fazer uma revisão a partir dos cadernos de erros, é um conselho que vale muito a pena e é muito efetivo, tá? Quem faz prova, tá? Passa, né? Quem faz prova antes da prova. Gente, simulado não é opcional. Peguem provas anteriores, a gente tem aí na obra 46, então a gente tem 46 exames para resolver aí, né? No caso, claro que algumas coisas vão estar desatualizadas, né? Principalmente os mais antigos, mas vocês podem pegar os últimos simulados dos últimos 3 anos e resolver tranquilamente. Simulado é uma forma da gente se medir, ver como que está o nosso percentual de acertos, tá? Então é importantíssimo que vocês façam simulados durante essa preparação de vocês para se medir, para verificar onde vocês estão errando, que disciplina que vocês estão pecando mais, que disciplina que vocês estão acertando menos, para dar uma força aí nessas disciplinas. E em relação à segunda fase? Gente, segunda fase vale 10 pontos e precisa aí, né, 5 pontos da peça, 1,25 ponto para cada questão discursiva, tá? E aí nós temos umas regrinhas bem específicas. A gente precisa, né, tomar cuidado com algumas questões que envolvem a peça prático-profissional, porque ela é toda manuscrita. Então, assim, identificação de peça, assinei a peça lá, zero, zerou a prova. Identificou o nome do candidato, zerou a prova, tá? A OAB não, a FGV não perdoa. Escreveu fora do espaço, também não dá, gente. Então, assim, tudo isso está previsto no edital, tá? Então, aqui não ganha quem sabe mais, ganha quem sabe fazer a prova prática e atento ao edital, cumpriu com essas regras. Então, é preciso treino de estrutura padrão de peças, identificar quais são as peças que a FGV mais cobrou na segunda fase em relação àquela área específica que vocês escolheram, é, saber identificar endereçamento, fundamentação, linguagem técnica e clara e gestão de tempo, gente, porque gestão de tempo, a falta dela reprova muita gente, tá? Importantíssimo que vocês tenham um material, um vade-mecum, que vocês vão estudar com ele na primeira fase e na segunda fase. Não inventem de comprar um vade-mecum novo para ir fazer a prova.
que vocês não conhecem, não estão habituados com esse material. Eu indico sempre para os meus alunos é, ah, utilizarem o mesmo vademecum da mesma marca que vocês utilizaram durante o curso todo ou que vocês já estão estudando com ele. Porque vocês, né, já estão habituados com aquela letra, com aquela leitura, com a disposição das leis, com a ordem delas, com o índice remissivo. Gente, índice remissivo, nós vamos ter uma aula dentro do curso da OAB do Magistrar, que trata, né, sobre questão de saber usar o índice remissivo para encontrar, né? Ah, caiu uma questão discursiva aqui sobre dano moral. Onde é que eu vou achar a fundamentação para dano moral se eu não lembro? Caiu uma questão aqui de intimidade, privacidade, proteção de dados. Não lembro da LGPD. Onde é que eu vou achar? No índice remissivo, gente. Então, é importantíssimo que o material que vocês tenham, vocês já estejam habituados com ele. Fazer a leitura, folhear o Vademecum é essencial. É muito mais fácil, né? E a gente tem aí uma grande tendência a ir pelo lado mais fácil da gente estar estudando. Menciona ali algum artigo na questão de dar um Ctrl F no Planalto para encontrar o artigo. Gente, é muito fácil, claro. Essa parte é ótima quando a gente já é advogado e já está fazendo petição. Agora, quando a gente precisa fazer uma prova prática, tem que pegar o vademecum e folhar. Tem que pegar o vademecum e folhar. Por quê? Porque é isso aí que vai estar com você do lado da prova. Não é o computador, não é o control file, não é nada. Então, olha só, é importantíssima essa questão do material, porque ele vai ser o seu salva-vidas aí no momento de fazer a prova, tá? E então, como eu falei, tenha um vademecum, tenha um material que vocês já estão habituados a usar. Tá? Não inventem de comprar um vademecum todo novo para ir só fazer a segunda fase, que não está marcado, que não tem as identificações, né? É possível fazer a marcação com marca-texto, clips, mas que vocês vão identificar, né, as leis, por exemplo, em penal que mais são cobradas, que mais podem aparecer nas teses de defesa, por exemplo, ou em civil, ou em trabalhista, enfim, independente da área. E aí, outro ponto que é importante falar, diz respeito ao reaproveitamento da primeira fase, né? Boa notícia, mas antigamente não tinha essa possibilidade, né? Que hoje, se você passa na primeira fase e reprova na segunda fase, o edital permite você reaproveitar a primeira fase no exame seguinte. Então, você paga uma nova taxa de inscrição, ou se for o caso, tiver isenção, e você vai resolver somente a segunda fase, mas isso só é possível fazer uma única vez, tá? Então, muito cuidado, né? A ideia é que vocês se inscrevam para a prova desse exame, passem na primeira fase e também, né, se Deus quiser, com muita dedicação, vocês vão passar na segunda também. E, né, muito cuidado com questões de horário, gente. Portões fecham sempre 12h30. Chegou atrasado, tá eliminado, não tem choradeira. Documento errado, eliminado. Marcação incorreta no cartão do gabarito. Problema seu também. Então, cuidado, a FGV não flexibiliza. O edital é claro e a banca aplica isso à risca, tá? Então, gente, para fechar essa aula, anota isso, tá? Dica de ouro. Primeira coisa, leia o edital. Primeira coisa. Segundo, monte um plano realista de estudos e se comprometa com ele. Visualize o sonho de estar aí pegando a sua carteirinha, recebendo, né, na solenidade de entrega da carteira da OAB, da credencial, e se comprometa com esse cronograma, independente se ele for de 1 hora por dia, de 2, de 3, de 8 horas, a depender da sua disponibilidade de tempo. Se você trabalha o dia todo, tenta pelo menos estudar 1 hora que seja, 20 minutos que seja por dia e compensa isso nos finais de semana. Faça questões todos os dias. Treine peças desde cedo. A partir do momento que você já tem a sua área identificada, já treine uma peça, né? Não subestime ética profissional, que é a disciplina mais importante do exame. Estude a jurisprudência por meio de súmulas, OJs, teses de repercussão geral. E também, né, gente, muito importante, cuidem da saúde emocional e da saúde física de vocês. Importantíssimo uma atividade física na rotina, tá? Uma alimentação equilibrada, porque, né, vocês precisam estar bem para conseguir, né, estudar, trabalhar e, né, seguir aí nessa rotina constante até a aprovação.
tá? Não estudem, gente, apenas com quem tenta passar, estudem como quem decidiu passar, tá? Porque a OAB não é impossível, é uma prova difícil, mas ela é muito previsível. Quem entende o jogo passa, tá? Então, nós nos vemos na próxima aula. Fiquem, com Deus e sigam firmes nos estudos, que com certeza, com constância e dedicação e muita disciplina, a aprovação virá. Contem comigo, um abraço e até mais. Tchau, tchau.